sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 26ª sessão. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados, castanho escuro, nariz apilado e traje toga preto. Na técnica, direito superior, logo do TREP, que direito inferior, janela de livros com intérprete. Na barra inferior, 16 e 4, 7 do 4 de 2025. 26ª Sessão Judiciária Ordinária do TREP. Então, para atender a solicitação dele, eu vou inverter a ordem, colocando para julgamento em primeiro plano os embargos de declaração na prestação de contas eleitorais número 601-237-2022. A origem é Macapá, o relator é o juiz Normande Souza. E o embargante Maraína Kellen Martins Sou. E embargado o Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais os juízes Rivaldo Valente, Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, e o relator está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, nobre procurador. Foco no juiz Normande Souza. Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para trás. Usa óculos de armação escura, nariz afilado e traz toga preta. Ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022, contra a decisão do TRE do Amapá, que desaprovava suas contas de campanha e determinou devolução de R$ 212.190,25. R$ 212.190,25. A decisão baseou-se na suposta excessividade das despesas com material publicitário sem a devida comprovação da distribuição do material. Nos embargos, a embargante alega que houve omissão e contradição na decisão do colegiado, especialmente no critério adotado para a comparação dos gastos com outros candidatos, bem como na interpretação sobre a necessidade de comprovação de despesas com pessoal para a distribuição dos materiais. A embargante sustentou que houve erro na decisão ao comparar os gastos da candidata com outros candidatos sem qualquer critério objetivo ou parâmetro legal. Disse que cada campanha eleitoral tem estratégias distintas e que a comparação com terceiros não é suficiente para justificar a desaprovação das contas. Ademais, a urgência de uma previsão normativa para essa forma de análise reforçaria a tese de que o julgamento foi realizado sem fundamento legal adequado. Argumentou que não há norma específica que exija a contratação de pessoas para a distribuição de material de campanha. Afirmou que a legislação eleitoral não impõe a necessidade de comprovar a contratação de pessoal para a distribuição de materiais e que essa exigência, no caso concreto, representaria uma criação jurisprudencial sem base normativa clara. Defendeu também que já possuía equipe de apoiadores voluntários desde 2020, quando foi eleita vereadora, e que, por isso, não houve necessidade de novos gastos com pessoal para a distribuição de materiais, e que o voluntariado na militância é prática comum e amplamente aceita em campanhas eleitorais, tendo a decisão do tribunal desconsiderada essa realidade. Apontou que a decisão violaria o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Argumenta que a exigência de comprovação de despesas com distribuição de materiais sem previsão expressa em lei viola diretamente esse princípio constitucional, tornando a decisão questionável sob o ponto de vista da legalidade. Por fim, alegou que os gastos foram devidamente registrados e comprovados por meio de notas fiscais emitidas por fornecedores e que a exigência de notas fiscais válidas deveria ser suficiente para a aprovação das contas, não sendo razoável exigir comprovação adicional de distribuição de materiais.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, afirmando que o tipo recursal só pode ser acolhido se houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do 275 do Código Eleitoral e do 1022 do Processo Civil, Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso. Sustentou que os aclaratórios buscam rediscutir o mérito da decisão sem apontar contradições reais no acordo. Alegou que as divergências entre os votos dos juízes não caracterizam contradição no acordo, pois o que importará é a coerência do voto vencedor. Explica que em decisões colegiadas é natural que haja divergências entre os magistrados, mas isso não significa que o acordo contenha vícios formais que justifiquem a oposição de embargos. O Ministério Público Eleitoral afirmou ainda que os embargos não são um meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão e que a embargante deveria utilizar outro recurso para tanto, e que a embargante pretende reavaliar aspectos já analisados no julgamento. Finalizou sua manifestação sustentando que a desaprovação das contas foi fundamentada na ausência de comprovação de distribuição dos materiais, configurando um gasto antieconômico com dinheiro público, ofendendo os princípios da transparência e da economicidade, e que a falta de evidência sobre a efetiva distribuição do material compromete a lisura dos gastos eleitorais. Pediu a rejeição dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Imagem ampla do plenário. Está com o procurador hoje. Desculpa, senhor procurador, doutor Milton. Boa tarde, senhor presidente. Foco no procurador regional eleitoral, Dr. Milton Júnior. Ele é branco, de cabelos curtos, castanhos escuros, olhos amendoados castanho escuro, nariz afinado, algo de maçã escura, barba escanoada curta, castanho escuro e traje taga preto. Credencial da Corte Superior Eleitoral, o conhecimento de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, pressupõe a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acordo alusivo aos aclaratórios, o que não se evidencia na espécie. Ocorre que em exame abstrato da peça recursal, observa-se que o embargante aduz contradição entre votos de distintos membros desta egrégia corte, o que não é argumento apto para o conhecimento dos aclaratórios, uma vez que é natural a divergência ocorrer entre um voto condutor e um voto vencido e o voto condutor de um julgamento colegiado. Do mesmo modo, não merece conhecimento o inconformismo da embargante em relação à legalidade da análise da estratégia de campanha, de sua campanha, uma vez que isso é matéria de mérito. Então, não se encaixa em nenhuma das hipóteses de vícios aptos a ensejar o conhecimento de embargos de declaração. Então, o parecer é pelo não conhecimento. De toda sorte, na remota hipótese de admissão do presente recurso, no mérito, ele não merece qualquer provimento. Ocorre que, no caso em comento, percebe-se que não houve nenhuma contradição ou obscuridade apta ao provimento dos presentes embargos. Isso porque, em se tratando de decisão colegiada proferida por maioria de votos, é natural que haja divergência entre argumentações expostas em cada voto proferido individualmente, situação evidenciada na espécie, mas que não configura contradição no julgamento. Ora, o que a embargante questiona é a divergência entre os julgadores, e não a coerência interna do acordo e seus elementos. Com efeito, a contradição apta ao provimento dos aclaratórios deve ser interna à decisão, no bojo dos elementos, tais como fundamentação e dispositivo do próprio voto vencedor, e não entre o voto vencedor e o voto vencido, que, apesar de fazer parte do acórdão, não externa a conclusão final do julgamento. E, no próprio parecer escrito, eu apresento aqui um precedente do Tribunal Superior Eleitoral que coaduna o entendimento ora externado. E, para além disso, continuo, a embargante sustenta que teria havido violação expressa ao princípio da legalidade, no que concerne à estratégia de campanha adotada por cada candidato e que, no acordo recorrido,
foi pauta posta em evidência. Todavia, faz pertinente frisar que o embargo de declaração não são meios adequados para discutir o mérito da decisão, motivo pelo qual a tese arguida pela recorrente deve ser trazida à baila em recurso apropriado e cabível para este fim. Vale pontuar ainda que o relator realizou uma comparação com os processos para demonstrar o cabimento de vias razoáveis e proporcionais que ensejaram a aprovação de contas eleitorais, o que era adequado em relação à situação concreta da recorrente. Contudo, este não foi o único parâmetro utilizado pelo relator para proferir a decisão, tendo ocorrido sopesamento das circunstâncias do caso em apreço, à luz dos princípios da economicidade e da transparência, em que pese a ausência de comprovação de gastos de recursos com pessoal para a distribuição de materiais utilizados na campanha da embargante, motivo pelo qual ensejou a desaprovação das respectivas contas eleitorais. Por tal razão, conclui-se que os presentes embargos de declaração não foram opostos de forma associada às hipóteses legais de cabimento. Desse modo, o Ministério Público opina pelo não conhecimento dos embargos, primeiramente, e subsidiariamente pelo seu desprovimento integral. É o parecer, Excelência. Novamente a palavra. Imagem ampla para o do relator. plenário. É aquela discussão nossa já um pouco Foco no antiga, juiz que eu Normande entendo Souza. como o doutor está falando, mas eu enfrento no mérito. Então, aqui no conhecimento, eu estou ultrapassando, em atenção ao princípio da primazia do mérito, aprovando e analisando esses critérios que ele mencionou na sequência aqui do voto. Eu pergunto. Foco na paz central da pela mesa. ordem. Porque, como é uma Com a matéria palavra, desembargador polêmica, Carmo Antônio. vamos levar a discussão. Juiz Ivaldo Valente. Presidente, eu tenho o mesmo entendimento deste relator, haja a primazia do mérito, e até porque trata-se de primeiros embargos. Ok. Juiz Agostinho Silvério. Isso é quanto conhecimento, senhor presidente? Conhecimento. Ele está conhecendo para avaliar a questão, porque o Ministério Público é pelo não conhecimento. Ele entende que ele vai priorizar o mérito e vai avaliar essas questões levantadas Ou não, eu vou dizer isso no mérito. no mérito. Eu acompanho pelo conhecimento. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, ressaltando que essa questão já está pacificada aqui no nosso tribunal, no sentido de que não se deve não conhecer embargo de declaração por alegada ausência de omissão, contradição, obscuridade, porque na verdade isso é o próprio mérito do recurso. Acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Eu também acompanho, presidente. Pode prosseguir, excelência. Então, vamos lá. Ainda que tenha sido ultrapassada na fase de conhecimento as questões dos requisitos próprios dos embargos, cumpre analisar se os argumentos recursais contemplam alguns dos pressupostos para acolher ou desacolher o recurso integrativo. Imagem ampla do plenário. Nos Agora termos foco no 275 juiz do Código Normande Eleitoral Souza. e 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida. No presente caso, a embargante não demonstra a existência de quaisquer desses vícios, limitando a apresentar fundamentos que buscam, na realidade, reavaliar o mérito da decisão proferida por esse tribunal. A alegada contradição não se verifica, uma vez que a decisão impugnada possui fundamentação clara e coerente, tendo sido baseada na ausência de comprovação da distribuição do material publicitário adquirido com recursos públicos. O fato de diferentes magistrados terem apresentado posicionamentos divergentes nos votos individuais não caracteriza a contradição no acordo, uma vez que o que prevalece é o entendimento majoritário, próprio das decisões colegiadas. Quanto ao argumento de que não há norma específica que exija a contratação de pessoal para a distribuição dos materiais, tal questionamento não se insere no escopo dos embargos de declaração, uma vez que se trata de matéria de mérito, já analisada e devidamente decidida.
O que se exige é a comprovação da efetiva distribuição dos materiais adquiridos, de modo a garantir a transparência e a economicidade nos recursos públicos, princípios basilares da prestação de contas, e que estão na Constituição Federal. Não está numa lei, está muito mais, está na Constituição. No que se refere ao argumento de que a existência de notas fiscais seria suficiente para comprovar a regularidade dos gastos, este também não merece prosperar. Como bem ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral, a mera emissão de notas não supre a necessidade da comprovação da aplicação efetiva dos recursos, especialmente quando os valores empregados apresentam características atípicas e desproporcionais, justificando um exame mais rigoroso. Todos os pontos levantados pela embargante foram minuciosamente analisados na decisão objurgada. Trata-se, pois, de reiteração de fundamentos já analisados e que somente pretendem rediscutir o mérito sem evidenciar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não é permitido em sede de embargo de declaração. Aqui eu cito um julgado nosso, que o doutor Anselmo foi relator, motivo pelo qual rejeito os embargos de declaração opostos por Maraína, Kellen e Martins Souto. É como eu voto, excelência. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, eu acompanho integralmente o relator. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Relator. Juiz Atina Souza. Acompanho o relator, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo da declaração e, no mérito, rejeitou-os nos termos do voto do juiz relator. Eu pergunto ao desembargador Agostinho Silvério se já está apto para o voto. Foco no desembargador Carmo Antônio, Eu imagem quero ampla do esclarecer plenário. a quem está nos acompanhando que o relator, juiz vice-presidente Agostinho Silvério, pediu para retirar de pauta desembargo da declaração no embargo da declaração NAGE 601.668/2022, embargo da declaração no embargo da declaração NAIME 0601.623/2022, prestação de contas 0608.65/2022, prestação de contas 601.389/2022, embargo de declaração no embargo de declaração no embargo de declaração na AGE 0601.636/2022, e embargo de declaração na representação especial 0601.367/2022. Então, agora a continuação de julgamento, o número 1 da pauta, embargos de declaração na prestação de contas número 06.112/2024, a origem é Macapá, o relator juiz Anselmo Gonçalves, e o pedido de vista do juiz Agostinho Silvério. O embargante é o Ministério Público Eleitoral, o embargado é o Partido Liberal. Na posição da sessão anterior, 18/3/2025, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu os embargos de declaração e, no mérito, após os votos dos juízes Anselmo Gonçalves, relator, Tina Souza e Normande Souza, vogais, acolhendo-os com efeitos modificativos para desaprovar a prestação de contas do Partido Liberal, referente ao exercício financeiro 2023, e do voto do juiz Rivaldo Valente, rejeitando-os, pediu vista o juiz Agostinho Silvério, que está com a palavra. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra o acórdão TREAP 8535/2024, que aprovou com ressalvas as contas do Partido Liberal. Foco no desembargador Agostinho Silvério, ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado esquerdo. Usa óculos de armação azul escuro, nariz afilado, barba descanoada, curta e grisalha, traje toga preta. Que não teria havido exame dela sobre a ótica dos princípios constitucionais da transparência, da economicidade e da moralidade. Ao final, pediu o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para desaprovar as contas devido à insuficiência de documentos comprobatórios e pela falta de detalhamento nas despesas com serviços contábeis, advocatícios e publicidade, bem como a devolução da quantia de R$ 164.900 ao erário. Em contrarrazões, o partido alegou que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
Ela analisou todos os pontos relevantes, incluindo as questões levantadas pelo MPE, e que os embargos de declaração possuem caráter procrastinatório, buscando apenas rediscutir matérias já amplamente analisadas e decididas pelo tribunal. Ao final, requeriu a rejeição deles. Ao iniciar o julgamento, o relator votou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos para desaprovar as contas do Partido Liberal, PL, referente ao exercício financeiro de 2023, além de determinar a devolução da quantia de R$ 106.906,54, correspondentes às diferenças de valores pagos a mais pelos serviços advocatícios e contábeis. O voto foi amparado nos seguintes fundamentos. Houve omissão do acordo na análise das despesas com serviços advocatícios e contábeis sobre os princípios da transparência, economicidade e moralidade. Embora os honorários contratuais não estejam sujeitos à limitação, essa liberdade deve ser mitigada quando envolver recursos públicos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os honorários dos serviços advocatícios e contábeis devem ser limitados a 10% da receita do fundo partidário, aplicando-se de forma analógica o artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O referido voto foi seguido pelo juiz Normando de Souza e, em parte, pela juíza Tina Souza, que fixou o limite de 20%. Na sequência, o juiz Rivaldo Valente divergiu e rejeitou os embargos de declaração. Pedi vista dos autos, então, para análise aprofundada das irregularidades apontadas, especialmente no que tange à comprovação de despesas, à luz dos princípios constitucionais, sobretudo diante da limitação imposta pelo voto do relator a honorários advocatícios e contábeis. Feitas essas considerações, passo ao voto. Conforme demonstrado pelo relator, esta Corte reviu posição de análise formal da prestação de contas para permitir exame da compatibilidade das despesas com os princípios da razoabilidade, da transparência, da economicidade e da razoabilidade. Faço a análise das irregularidades apontadas pelo órgão ministerial separadamente. 1. Com relação aos gastos com publicidade. Sobre a irregularidade, a unidade de exame de contas apontou que o partido anexou 2 notas fiscais referentes a gastos com publicidade, no valor de R$ 12.800 e R$ 15.680, totalizando a quantia de R$ 28.480, porém, sem apresentação da relação dos contratados e das provas materiais das contratações. A falha foi parcialmente sanada com a juntada de fotos e vídeos. No voto condutor do julgamento das referidas contas, houve reconhecimento da irregularidade, porém, sem a determinação de devolução desses valores específicos. Confira-se. Nas razões finais, o partido afirmou que comprovou os gastos, bem como discriminou as pessoas contratadas. Na realidade, o partido não apresentou essa discriminação, apenas apontando o nome da empresa que prestou o serviço, motivo pelo qual persiste a irregularidade em razão da ausência dos nomes de terceiros contratados ou subcontratados, como exige o regramento acima citado. Desse modo, mantenho a falha, mas reputo que seja apenas a anotação de ressalva, diante dos documentos fiscais juntados e da comprovação material desse gasto com publicidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previsto no artigo 8º do Código de Processo Civil. Fecho aspas. No trecho destacado, fica claro que houve o reconhecimento da irregularidade, porém, sem ter havido enfrentamento da exigência de recolhimento da quantia aplicada de forma irregular. Artigo 58, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.604/2019.
Diante da não comprovação da despesa, já que o artigo 18, parágrafo 7º, inciso 1 da mesma norma de regência, exige descrição detalhada dos comprovantes de gastos com publicidade, no caso, o documento fiscal deve identificar o nome de terceiros contratados, subcontratados e irregularidades não sanadas. Nesse ponto, assiste razão ao órgão ministerial ao apontar a omissão, já que o tribunal deixou de determinar o pedido de devolução do recurso aplicado de forma irregular, no valor de R$ 28.480. Quanto às despesas com serviços advocatícios. Sobre a despesa, o Ministério Público Eleitoral apontou que o acordo embargado considerou regulares os gastos com os escritórios Aparecido Silva Sociedade Unipessoal de Advocacia Limitada e Fábio Lobato Garcia, Advocacia S.A., no valor de R$ 128 mil, ao assentar que o detalhamento apresentado foi suficiente e que se comprovou, minimamente, a participação do advogado em processos judiciais relacionados à atividade partidária. Todavia, a análise não teria levado em consideração os princípios constitucionais aplicáveis à espécie. No presente julgamento, o voto do relator reconheceu a omissão do acórdão e fixou o percentual de 10% da receita do fundo partidário para honorários advocatícios, porém sem análise da regularidade da despesa à luz dos postulados constitucionais destacados, razão pela qual o exame será realizado neste momento. Ao analisar os autos, verifica-se que a direção estadual do Partido Liberal, no exercício financeiro de 2023, efetuou o pagamento da quantia de R$ 28 mil ao escritório de advocacia Fábio Lobato Garcia, conforme demonstram as notas fiscais dos IDS 519-2239, 519-2242, 519-2250, 519-2252, bem como a quantia de R$ 100 mil ao escritório Aparecido Silva Sociedade Unipessoal de Advocacia, como demonstram os documentos fiscais nos IDs 519-2240, 519-2243, 519-2245, 519-2249, 519-2254 e 519-1920. Além das notas fiscais, foi apresentada, após diligência, a indicação das atividades de consultoria e assessoria que teriam sido prestadas pelos profissionais de advocacia e de contabilidade com o seguinte conteúdo. Abro aspas. Dar suporte jurídico ao Partido Liberal, Diretório Estadual Amapá, atendendo às suas necessidades legais e prestando-lhe serviço de consultoria e assessoria jurídica em esfera administrativa e judicial eleitoral, dentro do território estadual e ainda serviços de advocacia em que o partido político figure no polo passivo ou ativo, proporcionando atendimento jurídico em todas as instâncias jurisdicionais, incluindo prestação de contas referentes aos exercícios financeiros e eleitorais da legenda. Fecho aspas. Sobre o tema, dispõe o artigo 18, caput, da Resolução TSE número 23.604, que, abro aspas, a comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contratantes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, fecho aspas. Especificamente em relação às despesas com serviços advocatícios, a jurisprudência do TSE é clara quanto à necessidade de apresentação de documentos e informações que evidencia a efetiva participação dos profissionais nas atividades partidárias. Confira-se, abro aspas,
O pagamento de serviços advocatícios deve ser comprovado por nota fiscal, acompanhada de relatório completo das atividades de consultoria desenvolvidas ou de atuação em processos contenciosos, sendo devida a demonstração de que a contratada atuou em prol das atividades partidárias e vedada a atuação na defesa de causas individuais, reticências, fecho aspas, da relatoria da ilustre ministra Carmen Lúcia, do DGE de 20/3/2024. Outra, abro aspas, a ausência de contrato e elementos informativos relativos à efetiva prestação do serviço impede aferir as atividades desenvolvidas pelo escritório advocatício e ou os processos judiciais em que atuaram e que incumbe ao partido indicar especificamente os identificadores internos nos quais estariam as comprovações, fecho aspas, do ministro Alexandre de Moraes, do DGE de 7/6/2023. Outra, abro aspas, em relação às despesas com serviços advocatícios, reticência, mesmo considerando tal instrumento contratual, a descrição dos serviços é genérica, apenas indicando inúmeras áreas em que o escritório contratado deveria atuar, não se permitindo correlacionar o gasto com a atividade partidária, o que enseja a persistência da irregularidade apurada. Fecho aspas. Relator, ministro Sérgio Silveira Banhos, de 15/4/2021, publicado em 3/5/2021. Mais uma. Abro aspas. Esta Corte tem considerado exigível a apresentação de relatórios dos processos em que os profissionais atuaram, de modo a aferir a vinculação da despesa às atividades do partido. Precedentes, fecho aspas, relatoria do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, publicada em 21/6/2019. A norma de regência e os julgados destacados não deixam dúvida de que se exige, além da apresentação do documento fiscal, contrato de prestação de serviço e descrição detalhadas das atividades desenvolvidas, inclusive de identificadores internos que comprovem a atuação dos profissionais. No caso dos autos, não houve juntada do referido contrato, tampouco indicação das consultorias realizadas ou relatório dos processos em que os referidos escritórios atuaram, em claro prejuízo à fiscalização desta justiça especializada e da sociedade sobre os gastos realizados com recursos públicos. Houve apenas indicação genérica dos serviços ao apontar as áreas que deveriam atuar, porém tais elementos serviriam a justificar qualquer contrato de prestação de serviços dessa natureza. A genérica e sucinta indicação dos serviços, juntada após diligência, não satisfaz os requisitos da norma de regência dos precedentes do TSE, da existência de apresentação de contrato e prestação de serviço e demonstração das atividades por meio de descrição detalhada, com a precisa identificação das consultorias realizadas ou dos processos que atuou. Assim, a documentação juntada aos autos não permite atestar a efetiva prestação do serviço de consultoria e assessoria jurídica pelos referidos escritórios. Também não há elementos que evidenciem a necessária vinculação dos serviços com o disposto no artigo 44, inciso 8, da Lei 9.096 de 95. Cabe ressaltar que a utilização de recursos públicos, como os oriundos do fundo partidário, deve ser fiscalizada de maneira rigorosa pela Justiça Eleitoral, uma vez que esses valores têm origem no erário e são destinados exclusivamente ao financiamento das atividades partidárias, sendo essencial sua aplicação de forma transparente, razoável e eficiente. Além disso, a destinação desses recursos para contratos que não apresentam justificativa adequada quanto aos valores contratados fere a confiança que a sociedade deposita na correta aplicação do dinheiro público. Sobre a suposta ofensa ao princípio da economicidade, não foram apresentados pelo Ministério Público Eleitoral parâmetros objetivos para aferir se os valores pagos, R$ 128 mil,
estão em desacordo com os preços praticados no mercado que pudesse apontar a utilização ineficiente dos recursos. No entanto, a ausência de informações e documentos essenciais ofende o princípio da transparência, já que dificultou o controle efetivo da Justiça Eleitoral e da sociedade sobre a documentação relacionada à prestação de contas, circunstâncias que exigem a restituição dos referidos valores ao Tesouro Nacional, conforme requerido pelo Ministério Público Eleitoral. Desse modo, considero irregulares as despesas com serviço de advocacia prestados pelos escritórios Aparecido Silva Sociedade Unipessoal de Advocacia Limitada e Fábio Lobato Garcia Advocacia S.A., no valor de R$ 128 mil. Nesse ponto, ao assentar a omissão, o relator fixou o percentual de 10% sobre o montante recebido do fundo partidário como limite para a fixação de honorários contábeis e advocatícios e determinou tão somente o recolhimento do valor superior ao percentual. No entanto, com todas as vênias, esse entendimento não se harmoniza com a legislação de regência nem com a jurisprudência eleitoral, visto que inexiste fundamento legal para a fixação de limites, sejam absolutos ou percentuais, aos honorários advocatícios. O artigo 44, inciso 8, da Lei dos Partidos Políticos, prevê a possibilidade de contratação de serviço de consultoria contábil e advocacia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral, sem estabelecer qualquer limite. Da aplicação analógica, a Lei 9.504, de 97, dispõe, de modo expresso, que as despesas com honorários advocatícios e contábeis são consideradas eleitorais, mas não estão sujeitas a qualquer limitação ou teto. Isso é reforçado pelos seguintes dispositivos. Artigo 18-A, parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 26, parágrafo 4, abre aspas, as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha, fecho aspas. Artigo 27, parágrafo 1º. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio ao candidato de sua preferência até a quantia equivalente a 1.000 UFIRs, não sujeitos à contabilização desde que não reembolsados. Parágrafo 1º. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. Fecho aspas. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referente a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites impostos a candidatos, impostos a cada candidato. 2 pontos, reticências. Parágrafo 6º, abro aspas, são excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional,
fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Fecho aspas. A interpretação sistemática dos dispositivos destacados permite a conclusão de que as despesas com honorários advocatícios e contábeis não se sujeitam a qualquer limitação ou teto. Nesse sentido, merece destaque o parágrafo 6º do artigo 100-A, que cria a verdadeira cláusula geral de exclusão de todos os limites impostos pela lei eleitoral nesse tipo de despesas, bem como o artigo 18-A, parágrafo único, o qual estabelece que gastos realizados por candidatos ou partidos com honorários advocatícios e de contabilidade não podem sofrer qualquer limitação, uma vez que deve ser preservado o exercício da ampla defesa. Além disso, o parâmetro usado para a fixação de limite aos honorários advocatícios não se mostra mais adequado em razão da inexistência de condenação de honorários advocatícios em razão de previsão legal, já que são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, artigo 1º da Lei 9.265/96. Assim, diante da inexistência de regramento na Lei dos Partidos Políticos, a aplicação analógica em tais casos é da própria legislação eleitoral, no caso, a Lei das Eleições, sobretudo porque ambas visam garantir a transparência e correta aplicação dos recursos públicos destinados às atividades partidárias e eleitorais. Diante do exposto, a fixação de um limite percentual, aqui no caso 10% sobre o montante recebido do fundo partidário para honorários contábeis e advocatícios, não encontra respaldo na legislação de regência nem na jurisprudência do TSE. As despesas com honorários advocatícios e contábeis devem ser contabilizadas, mas não podem ser limitadas, garantindo assim ampla defesa e a livre pactuação entre as partes. A solução em tais casos não se dá com a fixação de percentuais que venham limitar tais gastos, sob pena de não observância do princípio da legalidade, e sim na análise das despesas com advogados e contadores à luz da norma de regência e das balizadas fixadas pelo TSE. Assim, diante da não comprovação das despesas com serviços advocatícios à luz dos princípios constitucionais, conforme demonstrado, é o caso de devolução integral dos recursos públicos, no caso, o valor de R$ 128 mil. Aqui, quanto às despesas com serviços contábeis. Sobre o gasto do partido, o órgão ministerial apontou que o acordo embargado considerou regulares as despesas com contabilidade no valor de R$ 92.300, a L da C. Rodrigues LR Contabilidade, porém sem ter havido análise dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie. Os mesmos fundamentos expostos no capítulo destinado aos gastos advocatícios são aplicáveis aos contábeis. Houve omissão do acordo ao deixar de analisar essas despesas sobre a ótica dos princípios da razoabilidade, da transparência, da economicidade e da moralidade. Do mesmo modo, também não se pode estabelecer limites às despesas contábeis sem a existência de previsão legal. Como bem apontou o embargante, os relatórios de despesas com serviços contábeis não se mostram suficientes para fazer prova dos gastos declarados, desde que se limitam a expor atividades genéricas, sem detalhar quais foram concretamente executadas e não houve a juntada dos documentos pertinentes. Aspas. Da mesma forma, a ausência do contrato de prestação de serviço do escritório de contabilidade e de descrição detalhada e concreta das atividades desenvolvidas relativo a gastos elevados, 92.300, não permitem fiscalizar se houve efetiva prestação do serviço e, ao mesmo tempo, ofendem aos postulados constitucionais que devem nortear a realização de gastos das agremiações partidárias com recursos públicos.
A falta de comprovação da despesa também exige a devolução do recurso aplicado de forma irregular ao Tesouro Nacional. Em resumo, verifica-se que o Acórdão TREP 8535/2024 deixou de analisar as despesas do Partido Liberal, PL, à luz dos postulados da transparência, da economicidade e da moralidade. A ausência dessa análise configura omissão, uma vez que tais princípios são fundamentais para a correta aplicação dos recursos públicos, especialmente os provenientes do fundo partidário. As irregularidades apontadas pelo Ministério Público são graves, pois envolvem a falta de comprovação adequada das despesas com publicidade, serviços advocatícios e contábeis, a ausência de documentos comprobatórios detalhados e a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos comprometem a integridade da prestação de contas e justificam a sua desaprovação. Nesse ponto, é importante esclarecer que a falta de comprovação adequada das despesas pelo partido pode indicar uma irregularidade na prestação de contas, mas não necessariamente uma ilicitude por parte dos profissionais contratados. A responsabilidade pela comprovação das despesas recai sobre o partido político, que deve apresentar documentos fiscais idôneos e detalhados. A ausência de tais documentos pode comprometer a prestação de contas, mas não implica automaticamente em irregularidade por parte dos profissionais contratados. A Justiça Eleitoral deve exigir a devolução dos recursos aplicados de forma irregular ao Tesouro Nacional, mas não pode imputar irregularidades aos profissionais sem evidências concretas. Diante desses pontos, a Justiça Eleitoral não pode, ainda que de forma indireta, indicar irregularidades de despesas eleitorais com pessoal amparado em limitação não prevista em lei. A análise deve focar na comprovação das despesas pelo partido e na conformidade com os princípios constitucionais, sem estabelecer limites que não tenham previsão legal. Senhor presidente, eu fiz esse voto extenso porque tem um ponto aqui que nós devemos ficar muito atentos. Se nós estipularmos um valor a título de honorários contábeis ou advocatícios e publicidade, nós estamos impondo um limite que vem de encontro à legislação específica. E se a gente estipular esse limite, nós dissermos que o advogado, o contador, ou publicitário não poderia receber mais de R$50 mil, eles estarão sujeitos a responder por improbidade, certo? Ao ter que ser feita essa análise, porque está extrapolando valores que a Justiça estipulou. Se a Justiça não estipula valores, nós não podemos fazer. Se a lei permite, certo, que não haja essa restrição, nós não podemos impor essa restrição, porque o TSE tem julgados recentes que a má aplicação do fundo partidário é improbidade. Então, se nós dissermos para o advogado, ou para o publicitário, ou para o contador, você pode receber até 20 mil, se ele recebeu 22 mil, ele estaria sujeito a responder por uma improbidade, certo? Onde a gente está estipulando um limite que não existe. Com essas razões, senhor presidente, eu voto pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para desaprovar as contas do Partido Liberal, PL, referente ao exercício financeiro de 2023, e determinar a devolução integral dos valores aplicados de forma irregular, não devidamente comprovados, totalizando R$ 254.780, relativo às seguintes despesas, com publicidade, no valor de R$ 28.480, serviços advocatícios, no valor de R$ 128 mil, serviços contábeis, no valor de R$ 92.300, e valores indevidamente utilizados do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais na quantia de R$ 6 mil. É como voto, senhor presidente.
Imagem ampla Eu do quero plenário. só a divergência é apenas no valor a ser devolvido. O desembargador Agostinho Silvério está Foco no desembargador abolindo Carmo os Antônio. embargos, como fez o relator, pelo que deixa eu só confirmar aqui, o relator Anselmo Gonçalves desaprovou também, só que determinou uma quantia menor de devolução. 10%. 10%. Então, ok. Então, Presidente, me perdoe pela ordem. Imagem ampla do Não é plenário. inconveniente, mas eu preciso levantar uma questão de fato importante. Como nos embargos nós não temos a oportunidade de sustentar, e aí Foco eu acho no que advogado a título de Fábio colaboração, Lobato. eu queria só apontar Ele é um branco, fato. de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado direito. Imagem ampla do o plenário. julgamento, doutor, já foi concluído. Não há matéria, a matéria já está julgada. Mas depois, se o senhor tiver alguma... Porque depois vai ter embargos, a gente poderia até aproveitar a oportunidade pela celeridade, economia processual, só Foco esclarecer no um ponto. advogado Fábio Lobato. Eu vou... Eu estou de acordo, essa questão. Agora, imagem ampla do Houve plenário. uma fixação de honorários aqui, há uma discrepância de entendimento, então eu acho que seria razoável a gente ouvir o que o advogado tem para dizer, senhor presidente. Pois não, doutor. Presidente, obrigado pela oportunidade, senhor relator. Foco no advogado Fábio Lobato. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado direito. Usa óculos de armação escura, nariz afilado e traz toga A única coisa que eu preta. gostaria que fosse apontada é que nós estamos julgando, nesse momento, nós não, Vossas Excelências estão julgando a prestação de contas do exercício financeiro de 2023. Todos os julgados que foram citados pelo doutor Agostinho Silvério, eles foram a partir de 2024. Então, nós não tínhamos nenhuma exigência ou parâmetro de apresentação de relatório, de apresentação de quais os atos praticados, de detalhamento, nós não tínhamos nada disso. Ok. Então, na boa fé é que foi prestado serviço e prestado as contas. Muito obrigado. Essa presidente. questão, nada. Imagem Então, ampla vamos do lá. plenário. O Tribunal Regional Foco no Eleitoral desembargador do Carmo Antônio. Amapá, por unanimidade, conheceu o desembarque da declaração e, no mérito, deu-lhes, acolheu-os por maioria, vencido os juízes Rivaldo Valente, só o juiz Rivaldo Valente, e havendo apenas divergência quanto ao valor a ser devolvido, não é? Senhor presidente, parece que tem um pequeno problema, né? Sim. Que os argumentos Imagem ampla do plenário. que eu fundamentei o meu voto são diversos dos argumentos que foram apresentados pelos Sim, só os argumentos, mas o os resultado final sim, o da resultado, rejeição. sim. Isso, está certo. Senhor presidente, De acordo com os votos proferidos, pois não? eu peço que fique registrado Imagem ampla do plenário. que essa diferença de valor foi quanto à análise de a gente estipular valores, o que nós não podemos fazer. Sim. Eu votava desse jeito também. Quando eu estava na posição de Vossa Excelência, Foco meu no entendimento desembargador era Carmo esse. Antônio. Tá? Mas, então, Senhor presidente, pois não. só para contribuir, Imagem ampla do o voto plenário. do doutor Agostinho, ele vai totalmente contrário ao voto do Com a palavra, relator, o juiz que Rivaldo acompanhado. Valente. Então, Não é não. ele não São todos pela rejeição. A única diferença é que o desembargador Foco no Agostinho desembargador Carmo entende Antônio. que a devolução tem que ser superior. ele discorda do percentual, porque fixou aqui na frente o percentual, então o voto do Imagem doutor ampla do Agostinho plenário. Com a palavra, vai, na o realidade, juiz soma com o Rivaldo meu voto, Valente. quando eu digo que não há limitação de estabelecimento de nenhum percentual. Mas Vossa Excelência rejeitou. Pois é, porque a tese que é defendida nos embargos é que seja, primeiro foi por conta do princípio da não economicidade. Ah, Porque o eminente relator ele trouxe um voto para pacificar essa questão de honorários advocatícios e estabeleceu-se um percentual. está entendido, doutor. O que eu quero dizer é que o que nós estamos analisando é rejeição ao acolhimento. Vossa Excelência Foco no desembargador não Carmo acolheu. Antônio. Vossa Excelência acolheu. Desculpa, Vossa Excelência rejeitou e os outros acolheram. Então, Por conta da própria não, mas isso está no corpo do voto. São os fundamentos.
os fundamentos é que são Fortemente Marco diferentes. Por isso Carmo que eu vou consignar aqui nos termos dos votos proferidos. Mas o resultado final é rejeição ou acolhimento. Vossa Excelência rejeitou e eles acolheram. Ok? Tinha um acordo. Imagem ampla do É a plenário. maioria. Aquele foi fixado pelo relator, porque ele foi acompanhado pelo juiz Normandes e pelo... Pena que mudava só o percentual. Exato. Excelência. São 3 valores. Vamos lá, só confirmando. O juiz relator Anselmo Gonçalves, que foi Fortemente Marco acompanhado Carmo pelo Antônio. juiz Normando Souza, definiram que o valor da evolução era quanto? 106. A doutora Tina entendeu que, mas depois ela voltou atrás, se não me engano. Era 20%, depois ela voltou, não foi isso? Não. Desculpa, peço Foco perdão. na juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, curtíssimos, penteados para trás. Usa ela maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afinado, batom cor de vinho, traz taga preto. Então, eu decidi por 20%, não 10%. Eu entendo que há uma posição divergente do corregedor, do Agostinho, agora, que realmente se coaduna com o voto que o doutor Rivaldo proferiu. Ele deixa livre. Mas o Rivaldo mantém o acordo. Qual é a diferença? É essa, doutora Tina. A essência é Fortemente rejeitar ou Marco Carmo acolher. Antônio. Agora imagem ampla do Então, plenário. os votos majoritários foram pelo acolhimento. Não pode ser a mesma coisa, porque o doutor Rivaldo rejeitou. É o oposto. Agora, diferente o voto de Vossa Excelência. Eles entenderam que era 10% e Vossa Excelência 20%. Como o voto maior é exatamente esse que definido pelo juiz Anselmo Gonçalves, porque ele foi acompanhado pelo juiz Normando Souza, fica o valor da evolução fixado pela maioria. Por isso, no termo dos votos proferidos. Sem prejuízo, porque nós já temos aqui embargo de declaração, no embargo de declaração, no embargo de declaração. Na verdade, penso só o mérito. Sim. Imagem ampla do plenário. Sim, correto. Isso, de valor diferente, evolução. Desembargador Agostinho e doutora Tina, eles ficaram vencidos quanto ao valor da devolução. Correto? Porque a maioria entendeu que a devolução era de 10%. O desembargador Agostinho, que a devolução teria que ser bem maior, 200 tanto, e a doutora Tina intermediário. Exato. Ou seja, a devolução, de acordo com a doutora Tina, é menor, porque ela estabeleceu até 20% de honorários. Não é isso, doutora? Exato. Sim. E eles 10%, tá? Ok. É isso mesmo. Alguma dúvida quanto a essa questão? Não há mais processos para julgamento. Permanece o Eu foco declaro do encerrada Carmo essa Antônio. sessão, esclarecendo que essa semana não teremos mais sessão, não é isso? Só dia 21, estamos todos convocados para a sessão. Deixa eu só olhar aqui, eu tenho aqui. Dia 22, dia 21 é feriado. Então, até dia 22, se Deus quiser. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral da Amparo e seus magistrados.